Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostei desse amém. Abra a tua Bíblia no livro de Evangelho de São Marcos. Aleluia. Capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo de número 24. Diz assim: e uma grande multidão o exprimia de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia e padecera sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo quanto possuía, mas em vez de melhorar, piorava ainda mais. Ouvindo falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou-nos nas suas vestes, porque dizia: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus, percebendo que dele saiu virtude, virou para a multidão e perguntou quem havia tocado em seu manto. Responderam os discípulos: mestre, a multidão te oprime, te aperta e dizes: quem é que me tocou? E Jesus continuou olhando para o seu lado para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que não podia ocultar-se, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre deste sofrimento. Podeis sentar em nome de Jesus até aí. Amém? Desde o primeiro dia, tenho falado aqui que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E a gente perde muitas oportunidades da vida por causa do medo. Por causa do medo. Duas coisas eu ouvi Deus falar a Josué. A primeira coisa que ele disse é: não tenha medo. E eu acho interessante quando Deus chega para um homem e diz: não tenha medo. Quando Deus chama Abraão para sair da terra de Ur, ele chega e diz para Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela. E são coisas que a gente mais tem medo. O medo do novo. O medo de sair da casa da mãe. O medo, depois que casa, como é que vai ser? O medo do primeiro aluguel. O medo do primeiro parto. Como é que vai ser?
Como é que vai ser a hora do neném nascer? O medo da dor. E quando Deus chega para Abraão e diz para Abraão: saia da tua parentela, sai da casa do teu pai. A primeira coisa que ele diz é: saia da tua terra. E talvez você fale, mas a coisa mais fácil que tinha para Abraão é sair da terra dele. Não, era difícil. Por quê? Porque Abraão era rico, ele não precisava ir embora dali. Naquela época, e hoje em dia assim, só ia embora da terra aqueles que estavam quebrados. Quantos que eu conheço nos Estados Unidos que estão lá porque estão quebrados no Brasil? Porque não tinham outra solução. E hoje é interessante quantos americanos que estão saindo, indo embora dos Estados Unidos porque estão quebrados. Conheço americanos que estão vindo para o Brasil porque acham que aqui se dão melhor. Porque nos Estados Unidos o desemprego é grande. Só hoje a General Motors anunciou mais de 10 mil demissões. Hoje, pela manhã, numa tacada só, 10 mil americanos ficaram sem emprego. E quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai, ele diz mais uma coisa: e vá para a terra que eu te mostrarei. O pior de tudo é que ele iria ainda mostrar, ele não mostrou. Mas o mais interessante da passagem de Abraão não é aí. O mais interessante da história de Abraão é quando ele chega e diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, coitado dos que amaldiçoassem a Abraão. Foi isso que Deus quis falar com Abraão. Abraão, você pode ir tranquilo. Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, vá para a casa que eu te mostro, vai para a terra que eu te mostrarei. E tem mais, mexeu com você, mexeu comigo. Todos que se levantarem contra você, se levantarão contra mim. Por isso que Deus diz: abençoarei os que te abençoam, os que te ajudar, eu ajudo eles. Mas em compensação, os que se levantar contra você vão virar o pó da gaita. É interessante isso aí. Como é interessante que as coisas são tremendas para com Deus. São tremendas para as pessoas que criam um compromisso. E hoje eu estava pensando nessa história aqui dessa mulher do fluxo de sangue. Eu digo, amados, será que haverá uma segunda oportunidade? Será que existe uma segunda oportunidade para a gente? Eu, amados, eu não posso sair sem contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar nem um pouco cristão. Primeiro porque meu pai era ateu. Meu pai não acreditava em Deus. E minha mãe era macumbeira. Minha mãe era descendo terreiro. Minha mãe batizou todos os filhos dela no centro espírita. E quando foi para me batizar, a chefe do centro terreiro falou para minha mãe dizendo o seguinte: que não podia me batizar lá, porque ela não tinha autorização para me batizar. E disse mais, disse para minha mãe que era para levar eu embora, porque os guias não iam descer lá para me batizar, porque eles não tinham autorização. Eu posso dizer e posso falar para você que eu sei o que é
quando a Bíblia fala que nós somos escolhidos desde o ventre da mãe. Cresci e comecei a trabalhar, primeiro emprego como cobrador de ônibus. Aquela época, você poderia começar a trabalhar com 12 anos de idade, tinha carteira e até carteira assinada. Hoje em dia, a exploração de menor, se botar um menor de 12 anos, ele pode ficar na rua cheirando droga, vendendo cocaína, mas não pode trabalhar. E aí acontece o grande problema que nós temos hoje em dia. É de muita criança que não pode trabalhar porque não dão emprego, porque são proibidos. E também não existe um programa social para envolver todas essas crianças dentro das escolas ou dar condições dos pais sustentar. Mas naquela época não, comecei a trabalhar e é interessante como as coisas mudam, porque naquela época você podia trabalhar, mas você não podia receber o salário. Quem recebia o salário era a minha mãe. Era a mãe ou o pai que ia na empresa, podia trabalhar, só não podia receber o salário. E quando chegava o final do mês, quem ia receber meu salário, é interessante, era minha mãe. Minha mãe ia receber meu salário. Como as coisas mudam. Vá uma criança, vá um jovem desse trabalhar e vá a mãe receber o salário dele para ver se a mãe não pode tomar até uma surra do moleque. É verdade, hoje em dia, eu vejo os jovens que trabalham. Eu vejo a minha secretária, que a filha dela estava trabalhando, um dia ela chegou com o salário lá, a minha secretária falou, bem que você podia ajudar no aluguel. Não, mãe, meu salário está tudo comprometido. Naquela época não tinha comprometido, não. Minha mãe ia me buscar lá, minha mãe pegava meu salário e me dava o dízimo. Eu era o Deus da minha mãe, porque ela não entregava o dízimo na igreja, entregava para mim. Ela pegava o meu salário e ficava com 90% e eu ficava com 10%. E tinha que ficar todo alegre ainda. Tinha que ficar todo, vá hoje receber o salário do filho, para ver se o filho não vem com 30 hoje, são capazes de matar. Aquela época, se levantasse a voz, o chinelo voava longe. Era que nem o sapato no bucho. É verdade. Hoje em dia eles enfrentam as mães, enfrentam os pais. E tem uns que falam, você, por favor, cale a boca. Falam isso. Eles não são fáceis, não. Mas comecei a trabalhar como cobrador de ônibus. Todo dia, 7 horas da manhã, tinha uma mulher que pegava o ônibus. E todo dia de manhã, ela subia no ônibus com uma cesta de doce, de amendoim. E aquela mulher era uma mulher diferente de todas as outras que subiam no ônibus. Por quê? Porque era a única que era daquele jeitão. Pelo menos para mim, ela era muito diferente. Porque eu digo para você que o crente tem um brilho diferente. Eu sabia que aquela mulher era diferente, mas eu não sabia o que aquela mulher tinha de diferente. Mas que ela era diferente, ela era. E todo dia ela subia no ônibus, eu trabalhava, chegava perto de mim, colocava a cesta perto da gaveta onde eu colocava o dinheiro e botava o dedo no meu nariz e dizia, cobrador, você vai ser crente, cobrador, vai ser crente. Um dia ela colocava o dedo no meu nariz e dizia que eu ia ser crente, mas eu tinha uma raiva daquilo. Passou o tempo, trabalhei anos todo dia aguentando ela, todo dia. Quando ela subia no ônibus eu já dizia, lá vem aquela mulher chata de volta. Todo dia. Até um dia que eu resolvi sair da empresa, pedi a conta e tive que fazer a última viagem. E quando fui fazer a última viagem, eu peguei e quando eu olhei no ônibus eu não vi aquela mulher. Falei para o motorista do ônibus, João Carlos,
fecha a porta e você manda, porque aquela xarope não veio hoje. E fomos embora, parecia que era uma despedida. No último dia ela não veio. E fomos embora. Quando chegamos no centro da cidade de Curitiba, na Praça Tiradentes, onde parava o ônibus, todo mundo desceu. Só que eu não vi que tinha uma jovenzinha de uns 8, 9 anos de idade, com uma cestinha pequena e parecida com aquela mulher. E de repente essa jovenzinha com a cestinha pequena veio correndo lá na frente do ônibus, subiu em cima do banco, botou o dedo no meu nariz e disse: cobrador, a minha mãe hoje não veio, mas mandou dizer que você vai secar. Eu falei: pronto, ela não veio, mas mandou um mensageiro. Veja só, às vezes a gente fica pedindo para ver anjo. Quero ver anjo. Fui para os Estados Unidos. Passei por algumas igrejas que todo mundo vê anjo e eu não via anjo nenhum. Será por que toda a igreja vê o anjo e eu não vejo? Oh, Deus, estou em pecado. Eu já pensava de tudo. Eu tinha anjo que abria a porta, anjo que entrava do carro, anjo que passava a noite para jantar na casa. Não que eu esteja duvidando, mas todo mundo via, mas eu não via. Eu até queria ver o anjo e não via o anjo. E às vezes a gente quer ver anjo, fica imaginando como é que é anjo. Porque cada um tem um biotipo de anjo, que imagina como seja. Alguns que tenham visto anjo, meu anjo é alto, outro, meu anjo é baixinho. Cada um tem um tipo de anjo, né? Porque é assim mesmo, a vida ela toca assim. Mas eu ficava imaginando como é que era o meu anjo. Como é que é o anjo da sua vida? Eu um dia fui descobrir quem era o anjo da minha vida. Quem foi o anjo da minha vida, né? Porque não que a minha mãe, eu digo assim, que eu não conhecia nada de Jesus e muito menos de Deus. Eu conhecia o Jesus do presépio. Eu conhecia o Jesus que todo ano minha mãe colocava ali, mas que não crescia. É engraçado que eu conhecia as duas fases do Jesus. O primeiro, Jesus pendurado lá no crucifixo lá em casa. Aquele coitadinho vivia lá pendurado. E o outro Jesus é aquele do presépio, que nunca cresce, todo ano ele está ali. Mas não que a minha mãe não cresça. Minha mãe até que acreditava em Deus. O problema da minha mãe é que ela tinha muito Deus. E o grande problema de ter muito Deus é quando acontece alguma coisa boa, você não sabe para qual Deus agradecer. Porque a minha mãe era interessante, porque nós tínhamos um salão onde minha mãe lavava roupa, e era de parede, a parede era de madeira, onde minha mãe colocava todos os deuses dela. E a minha mãe tinha Deus para mais de metro. Minha mãe tinha Deus baixinho, Deus gordinho, Deus careca, Deus comprido, Deus gordo. Minha mãe tinha Deus com tudo que é nome. Tinha Deus de Fátima, de Lourdes, Benedito. Já tinha até um Deus a cavalo, um Deus com cavalo, Deus sem cavalo, Deus com frechado, Deus sem frecha, ou outro Deus espetado. Deus da minha mãe tinha muito Deus. Aí quando acontecia as coisas boas, por exemplo, quando a minha mãe vendia roupa no hospital. Quando ela vendia roupa, ela dizia: essa semana foi bom, graças a Deus, os meus santinhos me ajudaram. Aí a minha mãe falou: vamos acender uma vela para eles. Os coitadinhos, era a base de vela. Aí eu tinha raiva, porque quem tinha que acender a vela para eles era eu. E quem ia se queimar era eu, porque as velas pingavam a gota. Aí tinha que acender uma vela, porque eu perguntava: mas mãe, qual dos 35 que lhe ajudou essa semana? Aí minha mãe falava: eu não sei. Mas na dúvida, filho, acende para todos. E aí eu tinha que pegar a cadeira, acender vela por vela. Vela por vela.
Mas, ali onde minha mãe tinha os santinhos dela, tinha um que ela botava dinheiro, o Buda. Só que às vezes em quando eu juntava, eu chegava na minha mãe e falava: mãe, eu precisava ir pro jogo, ia no jogo. Eu falava para minha mãe assim: mãe, como é que foi essa semana aí? Foi boa, vendi bem. Pois é, o Buda pediu para a senhora colocar uns trocados a mais, que essa semana ele está precisando. É verdade, filho? É. Aí ela aí colocava lá. Aí eu olhava, não dava pro jogo, falei: mãe, precisava de mais uns 3 pelo menos lá. Aí ela colocava, quando eu enchia, dava o dinheiro para comprar o ingresso, eu passava a mão e ia embora. Na outra semana, eu falava: mãe, tem que aumentar, porque aumentou. Quer dizer, aumentou aí ajuda para a senhora. Mas a minha mãe era engraçada, porque onde ela colocava as coisas, eu jogava bola. E eu jogava bola sozinho, porque eu não tinha irmão. Todos os meus irmãos são mais velhos que eu. Eu era o último. E eu não tinha amigo. Os amigos que eu tinha no colégio, em casa eu não tinha. Eu brincava sozinho. Então eu pegava cadeiras igual essa, botava 4 cadeiras para cá, 4 cadeiras para lá, e eu jogava a bola. Então 4 cadeiras era de um time, 4 cadeiras era de outro time, e eu jogava a bola. Às vezes eu perdia para mim mesmo. Tem crente assim, que a coisa está tão ruim que ele está perdendo para ele mesmo. Você já viu o sujeito perder? Dias atrás eu falei assim: você sabe quem é o grande problema da tua vida? Quem é o grande problema da tua vida é você mesmo. É você mesmo. Dias atrás um irmão falou: sabe que o senhor está com a razão? Ele falou assim: tá vendo essa ponta do dedo? Falei: tô. Ele falou: sabe quem cortou esse dedo? Falei: não. Foi eu mesmo. Eu trabalhava no açougue, fui serrar a carne, passou o dedo junto. Aí, me ajeitei e comecei a trabalhar de marceneiro. Sabe essas 2 unhas pretas aqui? Falei: sei, quem deu? Fui eu. Porque eu fui começar a pregar com a mão esquerda, e uma semana foi um dedo, outra semana foi qualquer hora, eu me mato. O grande problema é que às vezes o grande inimigo de nós somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. É só você, mais ninguém. Mais ninguém. A Bíblia diz que quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê. Quem não crê, dança. E infelizmente a vida é essa. É para quem crê. Quem não crê, não verá a glória de Deus nunca. Porque só verá a glória de Deus quem acredita, quem crê. E eu jogava bola. Então até ali ainda eu gostava dos deuses da minha mãe. Até a hora que eu fui jogar bola e chutei a bola, e a bola bateu na quina de uma cadeira e bateu na parede. A parede era de madeira. E quando bateu na parede de madeira, a parede balangou. E bateu na partilheira onde minha mãe tinha todos os deuses dela. E quando bateu na partilheira, a partilheira balangou e o primeiro a cair foi o seu Jorge, que estava em cima montado no cavalo. E quando ele caiu, ele já veio com a espada, já no pescoço do Benedito. E ali foi um derrubando o outro, que quando eu vi cair tudo, a minha mãe disse: meu santinho. Eu falei: calma, mãe, calma, eu conserto. E marmelada na hora da morte, a morte na certa. Aí eu tive que pegar, aí fui pegar super bonde, né? Tinha super bonde, fui pegar super bonde, e aí emendava um na cabeça do outro, e aí é complicado, aí a coisa... A partir daquele dia eu vi que a minha mãe estava mal de Deus. Estava mal. Minha mãe estava mal como o Belsazar estava mal. Porque enquanto o Belsazar estava tomando vinho, beleza pura. Mas quando o Belsazar foi dar glória, foi dar louvores a Deus de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, que tem perna, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não compreende. Eu vi que a minha mãe estava mal de Deus. Cresci. Fiz de tudo o que você pode imaginar. Fui coordenador político. Trabalhei na campanha de muitos candidatos.
fui coordenador de campanha de governador. E, enfim, trabalhei com artistas, viajei com artistas em muitos lugares. Aqui em Cornélio nós tivemos com alguns artistas, na época da campanha de José Carlos Martinez, nós tivemos com o Leandro Leonardo na época. Viajamos por todo esse Brasil. Fiz de tudo que se pode imaginar. Fui vendedor de máquina de costura, fui gerente de supermercado, fui policial militar. Foi tudo que se pode imaginar. E eu achava que eu estava bem. Mas a Bíblia diz que o homem sem Deus é réu condenado à morte. O homem sem Deus, ele já está condenado. O homem com Deus ainda tem uma chance, mas o homem sem Deus, ele já estava condenado. E eu já estava condenado, porque eu não tinha Deus, eu não conhecia Deus. Meu casamento acabando, minha vida financeira destruída, minha vida sentimental piorando, tudo dando para trás. Até o dia que eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa, eu digo assim, que para cada pessoa existe um tipo de isca. Para cada peixe tem uma isca. Alguns estão aqui hoje porque vieram por um motivo. Alguns porque o casamento já não tem mais jeito. Outros vieram porque a empresa já está falindo. Outros porque perderam o emprego. Outros vieram porque a doença apertou. Então, a própria palavra do Senhor fala que se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? E sempre existe, para cada tipo de peixe, existe uma isca. E eu pela dor, jamais eu viria pela dor. Por quê? Porque eu sempre vi meu pai doente. Então, doença para mim não me comovia, como não me comove até hoje. E se me comovesse, eu não podia estar orando por cura. Por quê? Porque quando eu vou aqui ainda não é nada, mas quando você entra lá no interiorzão do Mato Grosso, quando você vai lá para o interior do Amazonas, ali que você vê doença. Então, você não pode se comover. Né? O pastor que ora, que ministra na área de cura, ele tem que ser que nem um médico. Se ele fosse comover, ele não prega. E a minha vida foi assim. Financeira também não. Eu sei ter fartura, mas sei ter passar necessidade. Não nasci num lar rico. Meu pai era aposentado, vivia ali de um salário pequeno. Minha mãe também trabalhava como funcionária pública, mas nós não vivíamos num mar de rosa. Né? Então, financeiramente, com dinheiro, sem dinheiro, eu louvo a Deus do mesmo jeito. Né? Mas eu, por dinheiro, eu não viria. Ainda que eu perdesse tudo, tivesse na miséria, por dinheiro eu não viria para a igreja. Mas tem áreas na vida da gente que Deus fisga. Naquela época eu não estava bem no meu casamento. E o homem, quando está no mundo lá fora, ele não tem conceito de família. Né? Para ele, tanto faz como tanto fez. Mas Deus faz as coisas certas de uma forma que a gente não imagina. E um belo dia, eu conheço uma jovem andando pela rua, ali triste, aborrecido. Conheço uma jovem, me aproximo daquela jovem. Aquela época eu estava praticamente separado da minha esposa. Conheço aquela jovem ali e como já não tinha quase compromisso nenhum mais, resolvi achar que eu podia namorar ela. Mas mal eu sabia que Deus não colocou ela para o meu lado para namorar, não. Era só Deus pegou e jogou a isca. E ficou, né? Que nem a gente fica para pegar o rato. Você amarra uma linha num queijo na ponta e joga. E vai puxando. E assim foi Deus. É que nem quando você vai pescar. Você joga lá a minhoca e o peixe vem vindo até que ele pega. E eu fui assim. Aquela moça foi a isca, né? Eu digo que aquela moça foi a minhoca. E eu, bobão, né? Andando pela rua, uma mulher bonita, mas quando ela sorriu para mim, eu falei, o besta logo, lá foi, né? Foi conversar com ela,
Aí chegou no final da rua lá, eu disse, quer namorar comigo? Ela olhou assim para mim, eu quero, mas eu só namoro com você numa condição. Falei, qual? Se você for crente, porque meu pai disse que não deixa eu namorar se não for com crente, porque não existe comunhão da luz com as trevas. Aí eu olhei para ela, vi que ela era bonitona, né? Falei, então sou crente a partir de agora. Sou crente. Agora em diante eu sou crente. Se é para namorar você, eu sou crente. Ela falou, mas não é assim. Como não é assim? Agora que eu quero ser crente, você não quer que eu seja crente? Aquela mulher ficou todo dia no ônibus falando que eu ia ser crente, eu ia ser crente, eu ia ser crente. Agora que eu quero ser crente, você não quer deixar eu ser crente? Ela fala, não, não é assim. Para ser crente, tem que ir na igreja. Então, se é para ser crente, tem que ir na igreja, eu vou. Só me dizer onde que é. Ela falou, lá em tal lugar. Eu falei, tô lá. Vou lá hoje. Ela falou, você vai mesmo? Eu falei, vou, pode deixar que eu vou. Eu falei, eu vou lá, namoro com ela e vou ser crente coisa nenhuma. Isso é que eu pensava. Isso que eu pensava. Aí, quando eu fui sair, ela disse assim, você quer ir na igreja comigo hoje à noite mesmo? Eu falei, quero. Então vá de paletó e gravata, que o povo lá é bem exigente. Aí, eu não usava paletó e gravata, comprei um paletó, uma gravata e fui com ela. Cheguei lá, o pregador começou a pregar, e eu fiquei invocado, porque tinha 3.000 pessoas naquele lugar e ele pegava só no meu pé. É engraçado como o pecador se condena no meio da multidão, né? Não adianta se esconder. De Jesus você pode estar no meio de 1.000 pessoas, de 100.000 pessoas que você não se esconde. E ele ali, ela pegou, saiu para ir no banheiro, e ela falou, já volto. E demorou. Também um congresso de mocidade, a fila devia estar grande. E ela demorou para ir no banheiro. E aquele pregador lascando a lenha em mim lá, falando tudo aquilo que eu tinha falado para ela que era a minha vida. Quando ela estava voltando, quando estava terminando a pregação, ela voltou. Ela voltou, sentou do meu lado, eu pensei assim, eu vou namorar essa menina, coisa nenhuma. É uma baita de uma fofoqueira. Eu contei a minha vida para ela lá na rua, ela foi contar para aquele pregador tudo a minha história, eu vou namorar com ela. Quando saímos para fora da igreja, daí, vamos embora, você me leva em casa? Eu falei, levo nada, vai a pé, linguaruda. E fui embora. Mal eu sabia que Deus sabia toda a minha história. Deus sabia toda a minha vida. No outro dia, fui visitar um vereador da cidade de Curitiba. E quando eu cheguei lá no vereador, um vereador amigo meu, chamado Coronel Furquim, cheguei, o coronel falou assim, rapaz, você veio na hora certa, no dia certo e no local certo. Falei, por quê? Porque eu preciso de alguém para me representar hoje, num lugar hoje à noite, e eu não posso ir, mas você vai no meu lugar, porque eu sei que você é um rapaz inteligente, você é um rapaz que fala bem, e se precisar falar, você vai falar lá, tá bom? Eu falei, bom, já que não tem outra saída, eu vou. Eu perguntei, mas não tem outro? Ele falou, não, todos os meus auxiliares estão tudo de férias, só tem você. Você pode ir para mim? Eu falei, bom, eu vou, né? Fazer o quê? Aí ele falou assim, só que vá de paletó e gravata, porque aonde você vai, o povo lá é bem exigente. Quase me deu dor de barriga. Falei, já tinha ouvido isso da moça? Lá fui. Quando eu olho no convite, aonde que era? No mesmo lugar da moça. Quando eu entrei na igreja, a moça estava de um lado e eu corri para o outro. Falei, opa, estou fora dela. Subi em cima do altar, mandaram ficar lá na tribuna, porque eu era assessor do vereador, tinha levado o convite. E o pregador pregando. Quando chegou no final, ele contando toda a minha vida, cada palavra que ele falava, eu me encolhia na cadeira. Falei, pronto, agora todo mundo está rindo da minha cara. Não era, não tinha nada a ver comigo, mas parecia que era tudo para mim. Quando chegou no final, ele olhou para mim e disse, o assessor do vereador, hoje é a tua segunda noite. Eu falei, como é que ele sabe que é a minha segunda noite? E ele falou, você pensa que engana Deus, mas Deus não se engana não, hein? E fui embora. Fui embora para casa. Cheguei no outro dia, fui visitar uma tia minha. Tia, a gente considera ela como tia, mas não é tia. Cheguei lá, fui falar com ela, ela falou, Jorginho, que bom que você veio aqui. Porque você nunca diz não para tia. Falei, por quê? Leva eu no lugar hoje.
Eu falei, eu tinha um compromisso. Não, você nunca disse não. Então vou fazer o seguinte, se me leva lá, fica uns 15 minutos, depois você pode ir embora, tá bom? Falei, tá bom. Então tá, que hora a senhora quer ir? Quer ir? 6:30, passa aqui, tá bom? Falando, tá, tchau. Tchau, tia. Ela, tchau. Só que venha de paletó e gravata, porque o lugar onde nós vamos lá hoje à noite, o povo lá é muito exigente. Eu fui gelado. Botei o paletó e gravata. Chega à noite, minha tia, vira aqui, vira cá, vira cá. Daqui a pouco ela estaciona aqui. Eu falei, meu Deus, onde que é, tia? É aqui. Eu falei, meu Deus, na mesma igreja. Eu falei, não aguento. Terceira noite, entrei. Já reconheceram que eu era assessor do vereador, assessor do vereador, não sei o que lá. Aí minha tia, já te conhecem aqui? Falei, fazer o quê, né? Fazer o quê? Todo mundo já me conhece. Tem 3.000 pessoas que sabem da minha vida aqui já. Estou mais falado que não sei o quê. Aí entrei. Aí o pregador aquela noite pegou no meu pé, olhou para mim e disse, ó. Eu falei, é verdade, terceira noite. Ah, tudo bem. Fui sair, quando eu saí na porta da igreja, mas me deu um calor, uma vontade de pular, e uma vontade de chorar e abraçar todo mundo. E eu não sabia o que era aquilo, mal sabia que era o Espírito Santo já me incomodando. No outro dia acordei, mas um calor que eu estava, uma vontade de chorar, foi lá na casa da minha mãe. Cheguei, mãe, fui lá na igreja dos crentes ontem à noite, e quando eu saí na porta me deu um negócio esquisito, comecei a chorar. A minha mãe é macumbeira, né? Que macumbeira vai falar? Ah, é encosto. Aí pegou arruda, galho de arruda e sal grosso, jogava na minha cara. Aí eu falei, mãe, pare com isso. Se os crentes jogaram alguma coisa, é coisa boa. Aí saí para a rua, saí da casa da minha mãe, saí para a rua, e alguma coisa me dizia no meu ouvido assim, você vai ser crente, cobrador. Você vai ser crente. Hoje você vai na igreja, você vai na igreja. Hoje vinha a voz daquela mulher. Você vai na igreja, você vai na igreja, você vai na igreja. Alguma coisa parecia que me seguia. Você vai na igreja, vai na igreja. Chegou 6 horas da tarde, falei, tá bom, pare com isso. Pare de me seguir, eu vou na igreja hoje. Eu vou. E já sei, você vai dizer, vá de paletó e gravata, que o povo lá é muito exigente. Lá botei o paletó e gravata e fui. Primeira noite que ninguém me forçou. Entre aspas, né? Porque fui para o culto. Cheguei no culto aquele dia, eu nunca tinha prestado atenção nos louvor. Nunca tinha prestado atenção na pregação. Aquele dia eu parei para ouvir. Primeira vez que eu prestei atenção nos hinos. Mas quando eles cantaram um hino no final, aí me arrebentou. Quando eles cantaram um hino que diz mais ou menos assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Aí eu não aguentei. Eu falei, esse Jesus é bom demais. O pastor falou assim, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de aceitar a Cristo como Salvador. E quando eles terminaram de cantar aquilo, eu levantei a mão e dizia, eu quero, eu não quero, eu preciso. E ali, só que eu queria, mas eu não conseguia ir para frente da igreja. Quando eu vi, alguém me pegou pela mão e me levou lá na frente. E quando eu vi, eu estava de joelho. O pastor fez uma oração linda, eu fiquei de pé. E quando eu fiquei de pé, eu vi que alguém me ajudou. E quando eu fiquei de pé, que alguém me ajudou, quando eu olho para o lado, aquela mulher... Aleluia. É tremendo. O meu anjo era aquela mulher que vendia amendoim, que sempre orou por mim. E ela falou, sempre orei por você. Eu sabia que Deus não ia deixar eu morrer enquanto isso não acontecesse. Veja só que coisa tremenda. Me converti no domingo,
Na segunda-feira fui na igreja, agora eu era crente. Na terça-feira fui na igreja. Na quarta-feira fui na igreja. E na quinta-feira fui representar o vereador numa igreja, numa congregação, onde tinha um congresso. Eu não sei se era de mocidade ou de senhoras, eu sei que era um congresso. E vinha um pregador, não sei se era da Argentina ou do Chile também, não sei. Fui representar o vereador. E vai culto, e vem culto, e nada do pregador chegar. Vai culto, vem culto, e nada do pregador chegar. Os cantores já estavam tudo rouco de tanto cantar. A banda, os irmãos da banda não tinham nem força, nem para erguer o prato mais. Aí o pastor Pedro falou, vamos apresentar os visitantes. Aí ele olhou para todo mundo e falou assim, o assessor do vereador é crente? Eu era, sou, graças a Deus. Muito bem. O assessor do vereador congrega aonde? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era congregar. Tá vendo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tadinho. Tomou um tombo. Agora tá com a poupança doendo. Tadinho. Mas enquanto não acontece isso, eu estava vendo, ele estava pulando ali, eu pregando aqui, eu estava vendo, ele vai. Fazer o quê? Tadinho. Passa geló que passa. Ele perguntou, o assessor do vereador congrega onde? E eu falei, meu Deus, o que é isso, congregar? Eu falei, eu vou na sede lá. Muito bem. O assessor do vereador é cooperador na sede? Eu não sabia que cooperador na Assembleia de Deus era pregador também. Era um pastor auxiliar quase, né? Que pregava na igreja. Eu falei, mas será que o que é cooperador? Eu não sabia. Eu fiquei pensando assim uns 2 minutos para responder. Falei, será que cooperador é aquele que dá dinheiro na igreja? Eu fui na igreja, dei dinheiro domingo, na segunda também, na terça também, na quarta também. Sou cooperador, cooperei lá domingo, segunda, terça, na quarta também fui lá. Quarta-feira foi o que mais cooperei. O senhor cooperou bastante então na quarta-feira, isso? Você nem sabe quanto. Aquele dia eu tinha recebido meu salário na quarta-feira. E quando eu peguei o envelope para dar o dízimo ali, que eu ouvi, falei 10%, peguei meu salário, o salário de assessor do vereador era alto. Peguei, separei, enchi aquele envelope, falei, pronto, Senhor, está aqui. Aí Deus falou, guarde esse no teu bolso, aquela voz. Eu falei, tá bom, agora pegue tudo que você tem no teu bolso e dê na igreja. Eu não sabia disso. O missionário falou, erga para cima o envelope. Eu peguei. Ele disse, mas você aí, Deus falou que é para você guardar esse envelope e pegar o que está no bolso direito. Eu murchei, falei, na hora eu murchei. Porque era o meu salário que estava no bolso direito. Falei, por que eu não guardei no bolso de trás? Pensei, vou pegar metade só. Aí aquela voz dizia assim, dê tudo. Com você é tudo ou nada. Minha esposa esperando para pagar o aluguel, para fazer compra. E Deus, parecia que Deus olhava para mim e dizia, vai dar ou não vai? E eu peguei aquele maço de dinheiro. E começou a sair do meu bolso, pastor. Parecia que era um neném nascendo. Um neném de uns 10 quilos. Atravessado e parto seco ainda. Quando começou a sair, eu comecei a desmaiar na quarta-feira. Peguei um bolo de dinheiro, todo o dinheiro que tinha no meu bolso, botei na sala e falei, pronto, não quero nem ver mais. Olha o que me sobrou. No outro dia, naquele dia cheguei em casa, minha esposa falou assim, e como é que está a situação? Eu falei,
Nem vou te contar. Não vai me dizer que te assaltaram. Eu falo, assaltar não assaltaram, mas que pediu, pediu. Minha esposa, na mesma noite, toca o telefone. Um convite para minha esposa ir trabalhar. O salário que ela ia ganhar era quase o dobro daquilo que tinha no meu bolso. E disseram para ela, tem mais, você já foi registrado com 5 dias atrás e o teu dinheiro do primeiro salário já está na conta. Deus pegou 10 horas da noite para 11h30 da noite o telefone tocar e dizer que já tinha me devolvido. Que eu não ia precisar daquilo. Por isso, quando o pastor perguntou se eu tinha cooperado, eu falei, eu mais cooperei. Ontem cooperei tudo que eu tinha. Mais alegre que eu estava. O pastor falou, então o assessor do vereador pode sentar. E eu sentei. Passou, cantaram mais um hino. Aí ele falou, vamos para o pregador da noite. Eu falei, chegou o homem. O pastor botou todo mundo em pé. E de repente olhou para mim e disse, o assessor, o cooperador da central pode assumir o púlpito. Eu olhei para ele e falei, o quê? Falei, é o senhor, o assessor, o cooperador do central. Aí tinha um rapaz atrás de mim, eu falei, é você. O rapaz falou, que sou eu? Nada, é o senhor. Eu falei, eu nada, rapaz, o que é isso? Aí tinha um diácono, um velhinho lá. Que raiva que me deu daquele velhinho. Porque ele estava do lado assim, aí ele veio, subiu a escada, me puxou pelo paletó e vamos, é o senhor. E me botou lá, meu Deus, eu falei, o que eu fiz de errado? O pastor falou, pode pregar. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, que vá, né? Fechei os olhos e falei, não quero nem ver. Onde caiu o prego. Nunca tinha lido a Bíblia, irmão. Nunca. E 1 Coríntios 13:13. Entre a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. Amados, é a prova que Deus e não eu não preguei muito aquele dia, só 1h e 45 minutos. Porque era a primeira vez. Só 45 minutos. E que alguém queria ir embora, o povo estava lá. Quando terminei de pregar, olhei para o pastor e falei, está pregado. Esse era o problema? Ele falou assim, pergunte se alguém quer aceitar Jesus. Ele falou assim, faça um apelo. Eu falei, o quê? Faça um apelo. Eu falei, meu Deus, o que é apelo? Vê lá o que é. Você quer para pedir dinheiro? Fui no velhinho e falei, vem cá. O que é o apelo? Ele falou, pergunte se alguém quer aceitar Jesus como Salvador. Isso eu sei fazer, isso eu sei. Fechei o olho e falei, não quero nem ver. Falei, vem cá, alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Quer, não quer? Diga logo. Vamos rápido. Pois é, assim. Mais de 40 pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Esse Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele usa quem quer, ele usa como quer, e a hora que ele quer, e dos. Estava aquele povo na frente, o pastor falou, ore. Falei, piorou, nunca fiz isso na vida. Mas tudo bem, comecei a orar. Quando eu comecei a orar, enrolou minha língua, eu comecei a pular que nem cabrito em cima daquele altar. Eu já não sabia o que estava acontecendo, embora eu sabia que o Senhor já estava me batizando ali no Espírito Santo. Eu estava pulando ali, e ali orando, e aquele fogo caindo ali naquele lugar, e o povo gritava, glória a Deus e aleluia, e um chorando, outro se abraçando, outro gritando, e glória a Deus e aleluia, e o pastor Pedro gritava, é o Pentecostes! O Pentecostes! Ele dava uns gritão que até me assustava. Terminou.
Ele pegou a palavra. Nisso chegou o pregador. Sei de onde que era. Chegou, o pregador veio por trás do pastor. Chegou perto de mim. E eu falei para o pastor, para o visitante, para o pregador que ia pregar. Falei, muito prazer, seu Pentecoste. Eu falei, não, meu nome não é Pentecoste. Falou, como não? O pastor falou que o Pentecoste chegou, o pastor está todo alegre. O senhor não é seu Pentecoste? Eu falei, não, meu nome não é Pentecoste. Eu falei, como não? Ô, pastor Pedro, é Pentecoste ou não é Pentecoste? Eu falei, não, esse é o Soares. Eu falei, ah, bom, isso aqui não é o Pentecoste. O pastor falou assim, o pregador chegou. Mas quem vai pregar amanhã é um menino. Quem vai pregar sábado é um menino. Quem vai pregar domingo é um menino. E quem vai pregar na segunda-feira vai ser o menino, o cooperador da central. Até segunda-feira não falei nada para ele. Na segunda-feira, quando terminou, eu disse, olha, vou contar um negócio para o senhor. Ele quase desmaiou. Mas, amados, época de crise, pior do que perder, é nunca cogitar a possibilidade que um dia você vai ter de volta. Eu quero perguntar para você, até quando você vai ficar esperando? Quando você vai começar a servir a Deus? Amados, quando eu leio essa passagem bíblica aqui do livro de Marcos, sobre a mulher do fluxo de sangue, eu começo a ver que muitas pessoas, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela aí, não se acostume com a situação que você está passando. Diga, não deixe, diga a ele, não permita que o teu problema seja maior do que o teu nome. Diga, não permita que o teu problema seja a tua identidade. Essa mulher aqui, eu dias atrás estava falando, preguei num congresso onde eu estava dizendo para os pastores que é interessante, porque até hoje não se descobriu o nome dessa mulher. Todo mundo conhece essa mulher como a mulher do fluxo de sangue. Mas ninguém conhece o nome dessa mulher. Perguntei ali naquele lugar se alguém sabia o nome dessa mulher. E até hoje ela é conhecida pela mulher do fluxo de sangue. Quantas pessoas que são conhecidas pelos seus problemas? Porque o problema tornou-se maior do que a tua identidade. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, não permita que o teu problema se torne maior que a tua identidade. Diga, o teu problema não é maior do que a tua identidade. Porque o teu Deus, porque o nosso Deus é maior do que os teus problemas. É bem maior. Quantas pessoas que são conhecidas pelo seu problema? Essa mulher estava aqui. A Bíblia diz aqui que quando ela ouviu falar de Jesus, quantas pessoas que ouvem falar de Jesus, mas perdem a oportunidade. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela não perdeu a oportunidade da vida dela. E diz ali, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha o que essa mulher falava. Olha como existe poder nas suas palavras. Aquela mulher dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Havia poder nas palavras daquela mulher. Aquela mulher foi 12 anos da vida dela gastando tudo que tinha
com os médicos. 12 anos que aquela mulher sofreu. Mas o mais importante da história dessa mulher é que ela não se conformou com a situação que ela estava vivendo. Ou você reage, ou você vai ficar pior do que está. Hoje, este momento não é momento de chorar, não é momento de se entristecer, é momento de determinação, é momento de tomar uma posição na tua vida e dizer: eu não quero mais essa situação na minha vida. Aqui estava uma mulher que estava com um problema e ela determinou. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu dias atrás estava indo para o Brás, e no caminho em direção à igreja do Brás, encontrei um senhor que é cego, ali pedindo esmola. E quando eu passei por ele, eu senti no coração de voltar e falar com ele. E eu voltei e disse para ele assim: eu sou pastor. E é interessante que, é engraçado porque a gente quando chega perto de cego, aí tem mania de gritar, né? Eu falei: ei, eu sou pastor. Ele falou: eu estou escutando, eu sou cego, não surdo. Eu falei: ah, desculpa. Porque é engraçado, quando a pessoa é cega, a gente já quer gritar para ele, né? E eles só são cegos, não são surdos. Eu falei: eu sou pastor ali da igreja. Ele falou: ah, tá, aqui do Brás. Eu falei: eu estou indo lá agora. Mas eu senti desejo no meu coração de voltar e orar por você. Eu não sei porquê, eu nunca me deu essa vontade, mas hoje me deu a vontade de orar por você. Você quer oração? Ele falou: por quê? Não, porque se Deus mandou eu voltar, é sinal que Jesus pode curar a tua cegueira. Você pode voltar a enxergar. E se você orar, eu vou voltar a enxergar? Eu falei: vai. Se você crer, você vai. Agora, você pode voltar ou pode não voltar. Agora, depende de você. A Bíblia diz: se você crer. Se você crer, você vai voltar a enxergar. E você acha que eu posso voltar a enxergar? Eu falei: pode. Em nome de Jesus, você pode voltar a enxergar. Ele falou: e se eu enxergar? Puxa, eu posso sair daqui, né? Eu falei: pode. Ele falou assim: e o senhor tem fé para orar e eu enxergar? Eu falei: eu tenho. Você quer que ore por você? Ele falou: eu não. Falei: por que você não quer que ore por você? Eu não, porque se eu voltar a enxergar, eu vou fazer o que daí? Vou fazer o quê? Tá bom aqui, tá bom. A minha vida aqui, eu vou viver do quê se eu voltar a enxergar? Se eu voltar a enxergar, eu vou viver do quê? Vou ter que trabalhar. Então eu não quero que o senhor ore por mim, não. Por quê? Porque ele se acostumou, aquela situação estava bom demais para ele. Ele não queria, ele queria continuar vivendo à beira do caminho. Esse é o grande problema de pessoas que se acostumam com o problema. E às vezes o problema torna-se maior do que ela. Quantas pessoas que se acostumam com o problema. Terceira coisa, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Somente você pode começar a mudar a história da sua vida. Somente você pode mudar a história da sua vida. Eu, dias atrás, estava vendo, porque é engraçado, porque tem tantas coisas que a gente pode fazer e não faz. Eu tenho pregado as 10 causas que tornam o homem fracassado. E uma das causas que torna o homem fracassado é a mania que nós temos de colocar a culpa nos outros pelos nossos fracassos. A gente nunca assume a culpa. O culpado sempre são as outras pessoas, nunca é a gente. O culpado pelo casamento não está bem, nunca é dele, é sempre dela. Dias atrás um irmão falou assim: vou me separar da minha mulher. Eu falei: por quê? Porque ela engordou. Eu olhei para ele e falei: velho sem vergonha. Eu falei: olha, ô irmão, o senhor faz um favor para mim. O senhor traz a foto, não separa ainda, o senhor traz a foto de quando o senhor era
sorteiro. O senhor tem a foto sua e dela? Tenho. Então me traga amanhã. E ele me trouxe a foto, sabe? Aí eu olhei na foto e falei, puxa, ela era bonita, hein? Era, por isso que eu casei com ela. Era uma morena bonita, do zóio verde, ó, zoião bonito. Pois é. Ela era magra, é verdade. Tinha um cabelo bonito, né? Falei, por isso que eu casei com ela. O senhor também era bonito, né? Falei, eu era. O senhor tinha cabelo, né? Tinha. A gente vai ficando velho e perde o cabelo. Pois é, o senhor quando era novo, o senhor não tinha essa verruga grande no nariz aí? Pois é, essa verruga que é do sol. Pois é, o senhor não tinha esse papo grande quando o senhor era novo, né? Agora o senhor está com um papo, essa barriga, parece que o senhor engoliu uma melancia, porque o sujeito é magro, ele é magro, mas ele tem uma barriga e parece que ele engoliu só a melancia, ficou só ali. Eu falei para ele, quer dizer que o senhor pode criar verruga no nariz, careca, ficar com a barriga de melancia e sua mulher não pode engordar. Só ela que ficou feia. O senhor é bonito. O senhor é parecido com o Brad Pitt. É engraçado que a culpa é só do outro, né? A culpa é só do outro. Engraçado porque a culpa, e a gente só dá valor quando perde. Só quando perde, né? Aí quando perde, vai embora, aí depois fica chorando. E eu digo isso porque não é só para um lado, é para os dois lados. Porque é interessante também. Porque a mulher até casar, ela se arruma para ele, vai, e passa perfume, não sei o que lá. Aí depois casa, não está mais nem aí, e vira um chapéu velho. É verdade. Não se arruma mais, não sai mais, né? Tem tantas coisas, tantas coisas. A segunda causa que torna o homem fracassado é negligenciar as pequenas coisas pequenas, amado, que a gente não faz, e se arrepende. Tem coisa pequena, um abraço, que muitas vezes você não faz, você não dá, que não custa nada e você não faz. Nada. Às vezes coisa pequena, que não custa nada e você não faz. Eu lembro, tempos atrás, para encerrar, minha sogra veio de Goierê, ela mora em Goierê, e eu levei ela a jantar fora. Nunca tinha ido jantar fora, eu levei ela a jantar. E ali em Curitiba tem um restaurante muito barato e muito bonito. Não sei se alguém já passou aqui, ali na BR-116, que é o restaurante Estrela. Hoje tem um hotel muito lindo ali. E eu levei a minha sogra para jantar ali. Quando sentamos para jantar, a minha sogra nunca tinha ido num restaurante daquele. Ela viu tudo aquelas comidas gostosas, ela pegou o prato e começou a passar pelo buffet, né? Mas encheu, ela fez uma montanha. Uma montanha. E aí, cada garçom que passava, carne, porque ela achava que o garçom só passava uma vez. Então ela tinha que pegar todas as carnes que tinha. E fez ali, ela fez, olha, uma montanha mesmo. Aí eu cheguei a ela e falei para ela assim, ó, minha sogra, não precisa, a senhora pode pegar quantas vezes quiser, mas a senhora come aos pouquinhos, pega um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, a senhora pode comer quanto quiser, mas come aos pouquinhos. E ali ela falou, tá bom, eu não sabia. Eu falei para minha sogra assim, eu vendo, amados, eu digo para você que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Sou uma pessoa bem-sucedida no ministério. Sou uma pessoa, porque tem gente que fala, você é rico. Eu não sei o que é riqueza. Né? Riqueza para mim é você ter o necessário. E se ter o necessário aí, eu posso dizer para você que eu sou um homem rico. Né? Porque todo mundo liga a riqueza à prosperidade. Mas nem todo rico é próspero. Nem toda pessoa rica é próspera.
Tem pessoas que são ricas, mas só são ricas, mas não são prósperas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que nem todos os prósperos da Bíblia eram ricos. Tinha próspero que era escravo, mas era próspero. Se você for olhar no Antigo Testamento, o homem mais rico do Egito era o faraó. Mas o faraó, apesar de ser o homem mais rico do Egito, não era um homem próspero. E é interessante como Deus faz as coisas, porque apesar do faraó ser o homem mais rico, ele não ia impedir do Egito passar fome. Com todo o dinheiro que ele tem, o povo dele e até mesmo ele iria passar fome. Então Deus teve que pegar o próspero para abençoar o rico. E quem era o próspero do Egito? O rico era o faraó, o próspero era José, era aquele que estava onde? Estava na cadeia. O próspero estava na cadeia, o rico estava sentado no trono. Mas nem por isso que era sentado no trono o homem mais rico do Egito, ele era o homem mais próspero do Egito. O homem mais próspero do Egito estava na cadeia e era José. E Deus pega o próspero para abençoar o rico. Por isso que muitas empresas não vão à falência. Não é porque o dono da empresa é próspero. Porque às vezes o dono da empresa é rico, mas tem um próspero. Às vezes o próspero da empresa é aquele que está servindo o cafezinho. Às vezes o próspero da empresa é aquele que está atendendo o telefone. Às vezes o próspero da empresa é aquele que está vendendo. Às vezes o próspero da empresa é aquele que está na máquina. Às vezes o próspero da empresa é aquele que está fazendo a entrega. Mas para abençoar o próspero não perder o emprego, ele mantém o rico rico. Ele não permite que a empresa feche, não é por causa do rico, é por causa do próspero que trabalha ali e para honrar a palavra de Deus, que ele não vai perder o emprego, que ele vai ser uma pessoa abençoada. Deus abençoa o rico para abençoar o próspero. Muitas das coisas que nós fazemos, nós somos fracassados. Sou um marido próspero, rico, porque eu tenho em casa as minhas joias preciosas. Meus filhos são as maiores joias preciosas que eu tenho. Mas, amados, confesso que eu sou um marido rico, que eu sou um homem próspero, que eu sou um homem, um pastor bem-sucedido, mas confesso para vocês que como filho, eu fui um filho fracassado. Quando eu estava jantando com a minha sogra, quando ela estava comendo, eu botei a comida no prato e não consegui comer. Não consegui comer porque eu olhei para minha sogra e eu lembrei que eu nunca tinha feito isso com a minha mãe. Podia ter feito. Quando eu estava ali, eu lembro da minha mãe, ali no leito de enfermidade, na UTI do hospital evangélico. E eu lembro da minha mãe ali, e na hora que ela foi falecer, ela me deu um abraço e disse assim para mim: minha mãe se converteu, aceitou Jesus como Salvador, graças a Deus. E quando ela foi partir, ela disse: te encontro na glória. E quando ela foi partir, ela pegou no meu ouvido e falou no meu ouvido: eu amo você. Quando eu fui abrir a minha boca para falar para minha mãe: eu amo você, não deu tempo. Não deu tempo e eu fiquei com aquela palavra na minha boca. Não deu tempo de falar para ela. Quando eu fui falar para ela: eu também te amo, ela já tinha partido. Amados, nunca passei com ela de mão dada.
quando eu estava perto dela, nunca sussurrava no ouvido dela: eu amo você. Nunca. Dias atrás, pregando em Araras, terminou o culto, orei por todo mundo e tinha uma senhora ali perto. A última pessoa foi ela. E eu disse para ela: a senhora quer oração? Ela disse: não. Eu quero um abraço teu. Eu falei: por que a senhora quer um abraço? E ela disse para mim assim: sabe, o senhor é parecido com meu filho mais velho. Sabe, no Natal agora, no Natal, eu comprei presente para todos os meus netos. Tenho 8 filhos. O mais velho, médico, outro advogado, outro é contador, outra enfermeira. 8 filhos. Meu marido me largou quando os 8, pequenininho. Sabe, moço, tive que trabalhar das 5 da manhã às 6 da tarde, carregando o saco de laranja nas costas. Meus filhos, dezembro agora, no Natal, comprei presente para cada um. Fiz a comida que cada um gostava, botei na mesa e passou o almoço, passou a ceia, passou o Natal e eles não vieram. Mas eu falei: no ano novo eles vêm. Pastor disse: vamos passar o ano novo na igreja. Eu disse: não, vou passar em casa porque meus filhos vão ver eu. E antes da meia-noite eu comprei a carne de porco que meu filho gosta. Comprei o peruzinho que minha filha gosta. Fiz o arroz que meus filhos gostam. E botei na mesa e deu 10 horas e nada. Deu 11 horas e nada. E deu meia-noite e nada. E eles não vieram. E ela falou: sabe, moço, eles dizem que eu não dei amor para eles. Mas eu tive que escolher: ou eu dava amor, ou eu dava comida, porque eu tinha que trabalhar das 5 da manhã às 6 da tarde, carregando o saco de laranja nas costas, catando laranja para poder sustentar eles. Advogado, médico, talvez sejam advogados de sucesso, médicos de sucesso, a enfermeira de sucesso. A enfermeira que cuida da mãe dos outros e não foi capaz de cuidar da própria mãe. São médicos de sucesso, advogados de sucesso, policiais de sucesso e filhos fracassados. Filhos fracassados. Aquela mulher não queria um presente. Aquela mulher não queria nada. Ela queria um abraço. E um abraço que não custa nada e você não dá. Sabe? Talvez você não está falando com a tua mãe porque você brigou com ela. Mas na hora da briga a gente fala o que não quer. O grande problema da briga é que os dois lados sempre querem ter razão. E neste momento não é momento de ver quem tem razão. Não é. Sabe, eu podia fazer isso e não fiz. Fiquei com a palavra na boca: eu te amo. Não respondi minha mãe. Sabe, pai? Deixa eu dizer uma coisa, pai. Supostamente você seja um pai. Deixa eu te dizer, pai, que a mãe dos seus filhos pode ser ex-mulher. Mas os teus filhos jamais serão ex-filhos.
Às vezes teu filho não quer dinheiro nem presente, quer um abraço. Um abraço. Um dia eu li um poema de Carlos Heitor Coni muito bonito. Se você um dia quiser entrar na internet e ver, chama-se Se Eu Soubesse. Este poema ele diz assim: se eu soubesse que a vida era tão curta, eu teria sorrido mais, teria brincado mais. Se eu soubesse que a vida era tão curta, eu teria abraçado mais, teria vivido mais. Se eu soubesse que a vida era tão curta, teria sido mais calmo, mais afável, mais amável. Se eu soubesse que a vida era tão curta, teria brincado mais. Sabe, jovens, curta o teu colégio. Sabe que eu sinto saudade até o cheiro do cachorro quente da merenda. Hoje eu sinto saudade até da fila das vacinas. Você sabe que eu sinto saudade hoje até do quichute que eu tinha. Eu sinto saudade. Hoje eu sinto saudade até do perfume cachemir bouquet que a minha mãe usava. Às vezes eu compro, todo mês às vezes eu vou lá, tem um estoque de cachemir bouquet lá em casa, ninguém usa. Mas às vezes quando eu estou com saudade da minha mãezinha, quando eu estou saudade com ela, eu vou lá, solto o cheiro do perfume no ar e abraço ela. Eu podia fazer, não fiz. Eu podia fazer, não fiz. Hoje eu choro porque eu não quis, porque eu não pude fazer. Ou porque eu não quis fazer. Sabe, amados? Dias atrás minha esposa falou assim: tem uma coisa que eu gostaria de fazer com você. Eu falei: o que que é? Eu queria comprar um tênis branco, uma calça de jeans, uma camiseta branca. E que mais? E sair. No dia que chover, sair eu e você de mãos dadas na chuva. Comprei o tênis branco, a calça de jeans, a camiseta branca. E o dia que choveu, saiu eu e ela na chuva. Que nem criança, jogando água um no outro. Ainda bem que ninguém me viu, porque senão ia dizer: ó, o pastor e a mulher do pastor estão tudo perturbados, rolando no barro. Mas e daí? E daí? Custa nada. Tem horas que a gente não faz porque não quer. Um abraço não custa nada. Uma palavra não custa nada, a gente não faz. Só sabe criticar. Esse arroz tá papa. Pois é, vá cozinhar se você quer melhor. Essa carne tá salgada. É, mestre Cuca, vá para a cozinha. Se você cozinha melhor do que ela, vá para a cozinha. Sabe? Como diz Carlos Heitor Coni, se eu soubesse que a vida era tão curta, eu pegaria os meus dons, aprimoraria para que eu não chegasse de mãos vazias diante do meu Pai, diante de Deus. Hoje, eu sinto o cheiro e sinto saudade do perfume da minha mãe. Pega o telefone hoje, gasta esse cincão, liga lá para a veinha. Oi, eu amo você. Você vai fazer tua mãe ganhar o ano, ganhar o dia. Sabe? Pega essa semana,
Dá dinheiro para as crianças comprar chiclete lá em Nova Fátima. E sai passear com ela de mãos dadas. Enquanto você pode. Leva passear, chupar um sorvete, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Eu quero que você fique de pé agora. Sabe, tudo o que aconteceu aqui é importante. Tudo o que aconteceu aqui é importante. As curas que aconteceram aqui já é importante. A promessa que você pegou ontem é muito importante. Sabe, não interessa quem errou. O que o diabo mais quer é que você não peça perdão. O que o diabo mais gosta é que você não assuma um erro. Não, eu não erro. Eu não peco. Por isso que Deus amava Davi. Porque Davi dizia, fui eu que pequei. Não foi o meu povo. Curva sua cabeça. Sabe, se eu soubesse que era tão bom ser crente, a primeira vez que aquela mulher me convidou para eu ir na igreja, eu teria ido. Aqueles primeiros dias que ela sentou no ônibus e disse, vamos, cobrador, para a igreja, que você vai ser crente. Se eu soubesse que era tão bom, eu não tinha deixado passar anos da minha vida. Sabe, eu teria errado menos. Teria magoado menos pessoas. Teria feito meus filhos sofrer menos. Se eu soubesse que a vida era tão curta, eu teria aceitado Jesus mais cedo. Eu não sei você, mas eu quero dar uma oportunidade para você. Eu ultimamente tenho invertido o processo. Alguns tempos atrás eu sempre perguntei se as pessoas queriam aceitar Jesus como Salvador. Mas um dia eu estava lendo a Bíblia e vi que foi Jesus que morreu por você, não foi você que morreu por Jesus. Então hoje eu inverto o processo. Eu primeiro pergunto para você. Pergunte para Jesus se ele te aceita. Sabe por quê? Porque quem morre por alguém aceita. E eu tenho certeza que Jesus está dizendo hoje que te aceita você do jeito que você estiver. Não importa o jeito que você está. E eu quero perguntar essa noite. Se eu fosse você, eu não deixava para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Se eu fosse você, eu aceitava Jesus hoje. Quanto mais você deixar passar, pior é. Não deixe para amanhã. Se eu soubesse que era tão bom. Um dia você vai dizer, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado Jesus antes. Talvez a tua vida virou de perna para o ar. As coisas estão dando tudo errado. É doença em cima de doença. Hoje eu quero botar um ponto final. O dia que essa mulher do fluxo de sangue teve um encontro com Jesus, o sofrimento dela acabou. Eu queria saber onde está a primeira pessoa que gostaria de dizer sim para Jesus. Sim para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que gostaria de aceitar a Jesus como Salvador. Fazer como minha mãe um dia fez e disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Sabe, um dia, mais cedo ou mais tarde, isto vai acontecer. Eu queria saber onde está a primeira pessoa. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para cima, porque eu gostaria de orar por você. Onde está a primeira pessoa que gostaria de dizer sim para Jesus? Venha para frente, meu querido, venha para frente.
Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Venha para frente. Onde está a segunda pessoa? A segunda, levante a mão. Venha. Venha para frente aqui. Venha. A terceira pessoa, onde está? Venha para frente. Onde está a terceira pessoa? Aqui está vindo a terceira. A quarta pessoa. Venha. Eu não estou falando de ser crente, não. Eu estou falando de Jesus. De Jesus. Onde está a quarta pessoa? Levante a mão, tua mão onde você está. Eu quero orar por você. Venha do jeito que você está. Talvez você estivesse desviado do caminho do Senhor. E hoje que se queria se consertar-se com Deus. Se você está desviado do caminho do Senhor, venha sem demora, venha porque eu quero orar por você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ali está a quarta pessoa, venha querida, venha. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer, venha do jeito que você está, venha. Eu quero que você que está aí atrás, pergunte para a pessoa do seu lado: você já aceitou Jesus como Salvador? Se você ainda não aceitou, diga para ela: vamos lá na frente. Diga para ela: não dói nada ser crente. E você vai ver o quanto é bom. O quanto é bom. Venha para frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tem mais gente. Oh Deus, tem mais pessoas aqui. Deixa de lado. Deixa a tradição de lado. O que minha mãe vai pensar. O que meu pai vai pensar. Não importa o que a tua mãe ou teu pai vai pensar. Importa o que Deus está pensando. E hoje é o dia de alegria na tua vida. Venha. Você não pode sair do jeito que você está. Você não pode sair. É hoje o dia. É hoje o dia. Hoje é o dia da vitória. Eu vou encerrar o apelo. Aleluia. Tem mais gente aí que precisava tomar essa decisão na vida. Aleluia. Eu vou encerrar o apelo. Sabe por quê? Porque para aceitar Jesus tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque senão você perde a bênção. Aquela mulher, quando tocou nas vestes de Jesus, foi rápido. Foi rápido. Aleluia. Eu vou encerrar. Tem mais gente hoje aqui que precisa se dobrar aos pés do Cordeiro hoje. Precisa se dobrar aos pés do Mestre Jesus. Aleluia. Eu vou encerrar. Eu gostaria que o pastor da igreja fizesse oração por essas pessoas que estão aqui à frente, pastor. Para que essas pessoas confessassem Jesus como Salvador. Porque o trabalho foi feito. A pesca terminou. E aí está a colheita. Graças a Deus, eu gostaria que vocês que estão aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, pudessem responder comigo uma oração simples, objetiva, e falar sinceramente diante de Deus, dizendo: Senhor meu Deus. Podem responder de voz mais audível, por favor. Senhor meu Deus, eu estou diante do teu altar, aceitando o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. E eu me candidato a partir de agora a ser uma pessoa preparada para o arrebatamento da igreja. Levanta a sua mão para o céu, eu quero orar por você. Grande Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou na sua presença louvando o teu nome, por essa colheita que o Senhor realizou através do teu Espírito Santo nesta noite. Aí estão, Senhor da glória, homens e mulheres, jovens e crianças, que ao ouvir a tua palavra, foram, Senhor da glória, impactados pelo poder da palavra, e no nome do Senhor Jesus Cristo,
vieram à frente para, de uma forma pública, dizerem que estão aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o nome deles sejam escritos no livro da vida, e que a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus possa fazer parte, morada nos seus corações, e que a regeneração aconteça de uma forma instantânea nesse momento, e que anjos do Senhor venham acampar ao redor de cada um deles e haja uma transformação real. Eu te peço, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Uma nova vida. Uma nova vida. Hoje é um dia feliz para vocês. Amém? Depois, nós queremos pegar o nome de vocês, o endereço de vocês. Porque a Assembleia de Deus de Madureira é uma igreja que se importa com vocês. Que não fique só no dia de hoje. Não fique só hoje. Que seja todos os dias agora. Todos os dias. Às vezes, a gente não vem para a igreja pensando que tem que mudar a vestimenta. E não é a vestimenta que tem que mudar. É o coração. É o coração que precisa mudar. Não adianta a gente por fora estar bonito, mas por dentro não se sentir cristão. Viu? A mudança de vida de vocês vai ser essa. Se mudar por dentro, por fora Deus faz a obra. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês. E depois o pastor vai falar com vocês. Porque a partir de agora vocês são ovelhas deste rebanho.